Bom dia, a paz do Senhor esteja com você nessa terça-feira, mais um dia, pela graça do Senhor estamos aqui, então seja muito bem-vindo ao nosso devocional da manhã, de leitura da palavra e oração. Que Deus abençoe a sua vida nesse dia, em nome de Jesus, amém? Graças a Deus. Então vamos continuar a nossa leitura lá no livro de Atos dos Apóstolos, hoje nós vamos ler o capítulo 19, lembrando que ontem nós vimos a respeito de Apolo. Apolo foi um homem muito usado por Deus, porém ele não tinha o conhecimento a respeito de Jesus Cristo, ele conhecia até o batismo de João, e hoje nós vamos falar um pouquinho mais a respeito do batismo de João, né? Então nós falamos a respeito disso, né? Priscila, Áquila, que ensinaram a Apolo a palavra de Deus a respeito de Jesus. E então aqui no capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, versículo 1, diz assim: enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Vocês lembram que ele saiu de Éfeso, o pessoal pediu para ele ficar lá, mas ele estava, de certa forma, com uma pressa para ir até Jerusalém, por conta da festa da Páscoa. Então ele deixou o pessoal lá de Éfeso e ele foi, então, na sequência da sua viagem. E então Apolo ele chegou a Éfeso justamente quando Paulo não estava lá. E agora, nesse momento, Paulo retorna a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou. Olha a pergunta que Paulo fez para eles. Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Ou seja, aqui a gente já entende que o Espírito Santo nos é dado quando nós cremos na palavra. Quando nós realmente aceitamos a Jesus, quando nós realmente entendemos quem é Jesus e com a nossa boca nós professamos a nossa fé em Jesus, nós recebemos o Espírito Santo. Eles responderam, não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Olha que interessante isso. Eles receberam a palavra de Deus, mas eles sequer sabiam, eles já eram discípulos, aqui diz que eles já eram discípulos, mas eles sequer sabiam o que era o Espírito Santo, quem era o Espírito Santo, o que significava receber o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. Olha, a mesma coisa que Apolo. Ou seja, aquelas pessoas tinham recebido o ensinamento até o ponto do batismo de João, que era um ensinamento limitado. Por quê? Porque nós recebemos o batismo nas águas, que é o batismo cristão. Ou seja, se é cristão é porque ele vem de Cristo. E até João Batista, o Cristo, o Jesus, ele ainda não havia sido exposto. Ou seja, as pessoas não conheciam a respeito de Jesus. Ele não tinha ainda exercido seu ministério total, né, morrido e ressuscitado. Então as pessoas não conheciam até o momento, porque o próprio João batizou Jesus. E então naquele momento as pessoas que tinham sido batizadas pelo batismo de João não conheciam quem era Jesus, quanto mais o Espírito Santo. Porque a Bíblia nos diz que o Espírito Santo foi derramado, na verdade ele veio sobre Jesus no momento do seu batismo, e ele permaneceu com Jesus até o momento em que Jesus foi elevado aos céus. E assim o Espírito Santo também foi com Jesus, e ele foi derramado, ou seja, ele desceu sobre as pessoas novamente no dia de Pentecostes, sobre aquelas 120 pessoas que estavam reunidas ali no cenáculo. Então aqui essas pessoas não sabiam o que era Espírito Santo, eles sabiam da promessa que o Espírito Santo seria derramado, porque o profeta Joel profetizou a respeito disso, né? Porém, eles não sabiam quem era o Espírito Santo, o que o Espírito Santo fazia. Como receber o Espírito Santo era uma coisa que não passava pela cabeça deles, porque eles não sabiam o que era. Disse Paulo então, o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ok, é um batismo válido, é um batismo correto. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Então aqui nós temos uma alusão de Jesus, mas Jesus ainda não havia sido manifesto. Por isso que as pessoas não conheciam a respeito de Jesus. Quando, ouvindo isso, eles foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Olha que interessante aqui. Alguns estudiosos dizem que isso aqui foi uma espécie de rebatismo, né? Ou seja, que as pessoas, todos os discípulos foram rebatizados por conta de que o batismo de João não valeu. A realidade é que é o seguinte, que aquelas pessoas, elas não sabiam quem era Jesus, elas tinham sido batizadas pelo batismo de João, mas elas não entendiam quem realmente era Jesus. Então,
para que eles realmente pudessem entender, ou melhor, crer em Jesus, eles precisavam entender quem era Jesus. Você percebe que aí havia um certo problema. Eles tinham sido batizados, sabiam a respeito da promessa de Jesus, mas eles não receberam o Espírito Santo porque eles ainda não sabiam quem era Jesus. E você recebe o Espírito Santo mediante a tua confissão de fé, ou seja, que você crê em Jesus. Você consegue compreender o que aconteceu ali? Então era necessário que esse batismo fosse feito em nome de Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Então aqui, o falar em línguas é uma das evidências do batismo no Espírito Santo. Veja bem, aqui a gente entende que a pessoa pode ser batizada no Espírito Santo e não falar em línguas, mas o batismo é uma evidência, é uma confirmação. Assim como você, por exemplo, você pede uma informação para alguém, né? E você quer saber se aquela pessoa recebeu a informação, você precisa confirmar. Ela pode ter recebido a informação, mas para você saber se realmente ela recebeu a confirmação, você vai lá e pergunta para ela: você recebeu a informação? Tá tudo certo? Então é uma evidência de que ela recebeu a informação quando ela te diz: sim, recebi a informação. O batismo no Espírito Santo é evidente através das línguas estranhas. Então, logo que eles receberam o Espírito Santo, essa evidência já foi ali na hora otorgada sobre a vida deles. Eram ao todo uns 12 homens. Paulo entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante 3 meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus, que era o que mais ele sabia fazer e que ele gostava, ele tinha prazer em falar do reino de Deus, em falar sobre Jesus. Mas alguns deles endureceram o coração e se recusaram a crer. Isso acontecia em quase todas as cidades, né, onde Paulo passava. As pessoas, muitos não queriam crer, não queriam aceitar a mensagem de Paulo. E eles começaram a falar mal do caminho diante da multidão. Esse termo caminho, na verdade, é uma referência ao estilo de vida do cristão, ou daquelas pessoas que elas seguiam um caminho, ou seja, uma linha, uma maneira, eles tinham uma maneira de viver e eles chamavam isso de o caminho, né? Paulo, então, afastou-se deles. Mediante aquele momento onde essas pessoas não aceitaram a palavra que Paulo estava trazendo, Paulo fez o quê? Afastou-se deles. Ou seja, Paulo não ficou argumentando, Paulo não ficou ali perdendo tempo, porque muitas vezes a gente acha que a gente tem que ficar insistindo a vida inteira. Em alguns casos, sim, mas a questão é que se você plantou a semente, você vai lá, rega a semente e você vai ver. Se ela não brotar, você vai plantar outra semente. E era o que Paulo fez. Vocês não querem ouvir a palavra, vocês não querem saber, então eu vou me afastar de vocês. Só que Paulo não parou de pregar. Aí que está o grande detalhe. Olha só. Tomando consigo os discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Quem que era esse tirano? Esse tirano era um professor. Apesar de a palavra tirano não ser muito boa, né, positiva, uma palavra ter na verdade negativa, mas era o nome desse homem. Ele era provavelmente um grande professor, um filósofo, né, um homem que tinha bastante conhecimento, e ele tinha uma escola. E ele alugava essa escola para outras pessoas que quisessem usar ali para ensinar outras pessoas, né? Então, Paulo era um homem que ensinava a palavra de Deus. Então, Tirano, de certa forma, alugou a sala dele para Paulo pregar o evangelho. Isso era muito comum naquele tempo, né? Então, aqui, Paulo realmente alugou aquela sala para ele poder falar do evangelho. Por quê? Porque no templo judeu ele não estava mais conseguindo. Porque as pessoas que estavam ali não aceitavam, então ele se afastou deles e foi pregar em uma sala que não tinha nada a ver com o judaísmo ou até mesmo com o cristianismo, né? E lá ele teve liberdade. Olha aqui o que diz ali. Isso continuou por 2 anos. Então Paulo utilizou aquela sala por 2 anos. De forma que todos os judeus, aqueles que queriam aceitar a palavra, iam lá, ouviam a palavra, se convertiam. Aqueles que não queriam continuavam lá no templo onde eles estavam. De forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até os seus lenços e aventais
ou seja, os aventais e os lenços que ele usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. Então aqui, nesse momento, a gente vê que aquilo que Paulo carregava era tão poderoso, era tão forte, que até aquilo que ele vestia fazia milagre nas pessoas. Ou seja, aqui nós vemos algo muito intenso de Deus na vida de Paulo, mas era por conta de quem Paulo era e da importância que ele tinha no reino de Deus, porque ele se dedicava ao evangelho, a pregar a palavra de Deus. É lógico, hoje em dia tem muitos que se utilizam desse artifício, né? Vou te vender isso aqui que é ungido, vou te vender isso que é ungido. As pessoas começam a extorquir por conta do dinheiro, né? Então, infelizmente, eles utilizam esse versículo aqui para dizer que tudo aquilo eu posso pegar essa blusa aqui e vender para você por R$1.000, porque essa blusa é ungida. E acaba sendo que isso não é real. Isso acontecia com Paulo, mas olha quem era Paulo. Isso não acontece com todas as pessoas. Então, é interessante a gente notar isso. Mas Paulo tinha algo diferente dentro dele, vindo da parte de Deus. Isso nos move a entender que realmente Paulo era diferente no seu modo de viver. A conduta dele era diferente, ele fazia a vontade de Deus. Então, fica essa reflexão para nós aqui nessa manhã, em nome de Jesus, e que Deus possa continuar ministrando através do Espírito a vontade dele sobre a tua vida, em nome de Jesus, amém? Vamos orar, agradecer ao Senhor nessa manhã. Se você pode, feche os teus olhos e ore junto comigo. Senhor, nós te agradecemos, nós te louvamos pela tua graça, bondade e misericórdia. E aqui nós pedimos, ó Deus, que tu venha nos auxiliar, Senhor, nas nossas fraquezas, dificuldades, ó Pai, que nós possamos realmente viver a tua vontade na plenitude do teu Espírito, Senhor. Que o teu Espírito Santo seja derramado sobre nós e que nós possamos conhecer a ti, Jesus, como tu és, quem tu és de verdade. Que nós não venhamos a simplesmente achar quem tu és, mas que nós possamos experimentar da tua presença, da presença do teu Espírito Santo sobre a nossa vida. Deus amado, que cada um que está aqui comigo nessa manhã possa ser fortalecido, guardado, restaurado, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus. Dá-nos uma terça-feira abençoada na tua presença, é o que nós pedimos em oração e agradecemos. Amém e amém. Graças a Deus, que Deus abençoe a tua vida, tenha uma ótima terça-feira, que Deus possa continuar ministrando a vontade dele sobre o teu coração. Não se esquece de se inscrever no canal, já faz isso agora, tá? Se você ainda não é inscrito, curtir o vídeo também, vai ali no curtir, né? E também deixe seu comentário aqui embaixo, que é importante aqui pra mim, né? Eu sempre vejo o comentário de vocês, eu sei que realmente estou fazendo aquilo que eu devo fazer, né? Então, estou cumprindo o meu chamado aqui, levando a palavra, ensinando e ajudando a cada um de vocês. Então, que se você puder, coloque teu comentário aqui embaixo. Amanhã nós temos o nosso encontro novamente e eu espero você aqui comigo. Se você puder convidar mais pessoas também, convide, porque essas pessoas possam estar juntamente conosco aqui. Deus te abençoe, até amanhã.